Certo. Certo. Bom, então para começar a programação, vamos começar com uma dinâmica. Quem vai falar sobre essa dinâmica vai ser o nosso amigo Paulo Sérgio. Paulo. Oba, oba. Bom Opa. dia. Bom dia, Paulo. Então, eu vou falar um pouco sobre a nuvem de palavras. A gente fez uma ontem, né? Porém, era uma outra. Agora a gente vai fazer uma outra. E ontem, como vocês devem saber, era para falar a expectativa do congresso que vocês tinham. E hoje, agora, na verdade, é para vocês falarem o que vocês estão achando, a sua opinião sobre o que vocês estão achando do congresso, se está bacana. É a mesma. Vou apresentar aqui rapidinho. É, Aqui, no link que eu for enviar daqui a pouco, vai aparecer essa imagem. E como eu disse, o desafio de ontem era para o desafio de ontem era para falar sobre a expectativa de como vocês achavam que ia ser o congresso, mas agora o desafio de hoje é para vocês colocarem em uma palavra o que vocês estão achando do congresso e para montar a nuvem novamente, da mesma forma. E é, vocês vão colocar as nuvens, colocar as palavras, vai ser formadas nuvens aqui e a gente vai ver o que vocês estão achando. Vou colocar o link no chat, rapidinho. Aí, como eu disse, nesse link vai ser vai abrir nessa página que vocês colocam a palavra de vocês, que vocês estão achando do congresso, entende? Já chegou uma palavra. Duas. Tá chegando. Já foram 11 respostas e quem está no pódio é maravilhoso e divertido. Mas tem outras como alegria, esperança, confiança, incrível, transformador, que está meio apagado aqui. Unidade.
confiança, esperança. Extraordinário, que está meio apagado aqui também. União. Novo. Estão chegando uma... Então, enquanto vocês vão enviando, eu vou... Vai aparecer aqui, e enquanto vocês estão enviando, vou passar a bola para os apresentadores, para eles continuarem com o programa, e no final a gente mostra como ficou a nuvem. Nossa, né? Só palavra maneira, né, Paulo? Exatamente. Bom, então, muito obrigado, Paulo, por Obrigada, sua dinâmica, Paulo. né? Obrigado, Paulo. Agora, antes de irmos para a próxima programação, vamos chamar a banda para tocar mais uma música para animar essa manhã com a gente. É uma ideia louca, das pedras do muro, montes nascerão. Eu tive um sonho estranho, quero te contar. Já não tinha mais medo de me aventurar. Parecia seguro por todo lugar. E o muro vira ponte, pode acreditar. Pra ver desmoronar na barreira, só fazendo bem. Sonhar a novo horizonte, vem comigo, vem. Vencer a vida com coragem, indo sempre além. Acho pra contagiar, fazendo bem. É uma ideia louca, ideia da cuca, mas somos muitos nesse mundão. É uma ideia louca, meio maluca, nas pedras do muro, pontes nascerão. Lê, 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 lê. Pra este sonho realizar e tudo transformar, basta querer começar, contagiar alguém e todos juntos caminhar, olhando sempre além, e tantas pontes construir pra levar o bem. É uma ideia louca, ideia da cuca, mas se somos muitos, muda esse mundão. É uma ideia louca, meio maluca, das pedras do muro, pontes nascerão. É uma ideia louca, mas se somos muitos, muda esse mundão. É uma ideia louca, meio maluca, de um sorriso puro, pontes nascerão. Lê, 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 lê. Lê, lê, lê.
Agora, pessoal, vamos conhecer um projeto mundial do Juvenil pela Unidade. Vamos receber agora o nosso Gen 2 de Curupaiti, Sideni, que vai nos falar mais sobre esse grande projeto. Pessoal, bom dia, tudo bem? Estão me ouvindo? Bom dia. Estou te ouvindo sim. Bom dia. Então, como disse a Maria Eduarda, eu me chamo Sideni, sou de Curupaiti, né, lá no interior do município de Viseu. Atualmente eu moro em Belém. Eu curso Direito pelo Centro Universitário Metropolitano da Amazônia. É uma alegria muito grande, né, antes de mais nada, estar com vocês. Quando eu recebi esse convite, eu nunca tive a oportunidade de participar do Congresso Juvenil na minha adolescência. Não tive esse prazer enorme. E agora estou participando, né, com vocês e me sinto muito feliz. Confesso que quando me veio o convite para falar sobre esse tema, né, geração sem fome, né, esse desafio que nós temos, eu tremi na base, né? Ontem eu fiquei mais tranquilo, que eu vi que a Aline também tremeu na base, a Rájila também tremeu na base, porque é para vocês, né? E eu ficava me perguntando como é que eu vou fazer isso, porque é para adolescente. Os meus amigos, os que são próximos a mim, que eu tiro brincadeira, eles dizem que eu já sou formal demais na hora de falar, que nas brincadeiras eu continuo formal. Então, eu fiquei me perguntando como é que eu vou falar, né, para essa galera, né? E depois, aos poucos, veio a resposta, né? Vinha a resposta a cada momento que eu parava para pensar sobre o tema, porque, na verdade, é Jesus em meio, é a unidade que vai fazer a comunicação entre nós, né? Então, sem isso, essa comunicação, isso que eu falo com vocês, essa interação, não haveria. Então, a gente parte desse princípio, né, da unidade. Eu estou amando vocês nesse momento e tenho certeza que esse amor é recíproco também. E eu não sou tão bom em interação, né? Eu não eu não consigo olhar o que estão dizendo no chat e tudo mais, mas se vocês forem falar alguma coisa, vocês podem abrir o microfone e interagir também. Pode ser? Novamente, vocês estão me ouvindo bem, certo? Legal. Então, a proposta desse momento é falar sobre a geração sem fome. Mas antes de chegar onde nós queremos, né, nesse desafio do movimento juvenil pela unidade, precisamos ver o que seria, né, isso que a gente está tentando debater, geração sem fome. Mas, primeiramente, nós precisamos ver o que seria a fome. Pode passar o slide? Eu não estou conseguindo aqui. O que é a fome? Vocês já se perguntaram o que é a fome? Volta um pouco. Isso. O que é a fome, hein? Alguém tem uma resposta? Alguém já ficou com fome por algum momento? Aquela vontade de comer? Responder? Posso falar? Pode. Tá, deixa eu ver aqui, deixa eu conseguir uma resposta assim, bem formal. Tá. A fome é um fator biológico no qual o seu organismo necessita de alguns organismos, de resíduos, que nesse caso seja o alimento. Isso geralmente é causado pelo estômago vazio. E, isso também pode gerar um fator da sociedade chamado fome, que é a falta de alimentos que uma classe da sociedade poderá ter. Geralmente,
são famílias necessitadas, que realmente estão precisando, e graças a isso já estão tendo os projetos de arrecadação para que isso possa ser combatida. Legal. É isso mesmo, né? A fome, no seu termo biológico, ser isso que tu estás dizendo, né? Uma resposta que o nosso corpo dá, né? E essa resposta pode, inclusive, levar à morte, né? Na medida em que o corpo procura uma resposta para saciar, né? Aquilo que o seu estômago, né? Seu organismo está pedindo e não tem, aí o corpo vai ficando debilitado e a pessoa pode chegar a óbito. E a fome também ela está inserida numa coisa, num termo um pouco maior. Nós chamamos de segurança ou insegurança alimentar. Se você conseguir responder o que é insegurança, sabe o que é segurança e vice-versa. E dentro dessa segurança, insegurança alimentar, nós temos algumas classificações, né, dentro. E aí está a fome, né? A fome está inserida justamente. Nós temos a insegurança alimentar. Pode continuar no slide anterior. A segurança alimentar leve, por exemplo, quando está faltando algum alimento por uma questão de safra, por exemplo. Tem um período em que está faltando açaí, né? Tem a safra do açaí, né? E entre safra, né? Aquele período que não está dando muito açaí, o açaí acaba ficando mais caro e a gente acaba por deixar de comprar, né? Algumas pessoas, a maioria dos paraenses, né? Quer dizer, não, a minoria, porque a maioria ainda dá um jeito de comprar mesmo assim. Deixa de consumir esse produto, né? Que, de certa forma, faz parte de um regime que ele tá usando, né? Esse é um exemplo de uma insegurança alimentar leve, quando falta um determinado alimento por um período curto. Aí depois nós temos a insegurança alimentar moderada, que aí já é certa escassez de alimentos por um período um pouco maior, mas de uma maneira mais diversificada, né? Você vai vivendo e vai faltando alguns alimentos, vão ficando limitados. O arroz, o feijão, né? A batata, o alface, essas coisas vão ficando limitadas, você não tem como adquirir, não está conseguindo comprar. Isso é uma insegurança moderada, segurança alimentar moderada. E depois a gente tem a insegurança alimentar grave. É aqui que está a fome, né? Nesse caso, é quando não é possível fazer nenhuma refeição. A pessoa não tem como fazer nenhuma refeição durante o dia, né? Não tem, ou um ou mais dias, né? A pessoa olha simplesmente, não tem dinheiro para comprar, não tem nada em casa e começa a passar fome. É aqui que está a insegurança alimentar grave, essa daqui que leva à morte, né? De uma maneira mais imediata, certo? Então, o mundo tem vivido isso, né? E eu trago aqui alguns dados, aí já pode passar para o segundo slide, porque é importante a gente ilustrar, né? Vocês podem ver, né, esses dados aí são dados recentes. Eu sei que parece um pouco chato, né? Pô, estou estudando e ver com dados agora, essas coisas. Mas é importante para a gente ter uma noção do tamanho que é o nosso desafio. Então, esse dado de uma pesquisa é de um relatório recente da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Gravem esse nome, FAO, essa sigla que daqui a pouco a gente vai voltar nela. Então, esse relatório se chama O Estado de Insegurança Alimentar no Mundo, em 2020, certo? Aí nós temos uma ideia, né, de que de 720 milhões a 811 milhões de pessoas passam fome no mundo. Essas pessoas acordam sem saber o que vão comer ao longo do dia. Vocês já pensaram essa quantidade de pessoas, hein? Entre 700 milhões e 800 milhões de pessoas
no mundo estão passando fome. Eles acordaram hoje e não sabem o que vão comer. Simples assim. E vocês prestaram atenção numa coisa, que a margem que colocaram aí é muito grande. Geralmente, quando a gente estuda, que está estudando para o Enem, que vê essas coisas aí, esses gráficos, essas coisas, a margem é muito grande, né? De 720 milhões a 811 milhões é uma margem muito grande, né? Na verdade, isso indica que esse número pode ser maior, né? Então, por isso que deixam essa margem, porque a questão é tão grave que não dá para medir com exatidão, mas dá para saber que esse número pode ser maior. Tá? Isso é só para a gente ter uma noção, né? O Brasil, pode passar para o outro slide. E colocaram aqui no chat que com a pandemia, esse problema pode ter até só agravado. Agravaram, nós vamos ver isso, né? Que a situação ficou ainda pior com a pandemia, né? E aí, claro, os noticiários começam a falar dessa realidade, né? No Brasil, nós tivemos no nosso caso, a fome é sempre um pouco mais acentuada, né? Nós tivemos sempre problemas com a fome. A partir de 2004, né? Você pode passar para o outro slide. A partir de 2004, nós tivemos uma redução da fome, né? Essa redução da fome, ela foi aumentando, a fome foi diminuindo no Brasil no decorrer dos anos, a partir de 2004. Quando chega em 2014, nós saímos do mapa da fome da ONU, nós brasileiros que vivemos no mapa da fome, em 2014 nós saímos. Porém, em 2018, nós voltamos novamente para o mapa da fome, ou seja, nós ficamos longe da fome, entre aspas, né, porque a fome continuava, 4 anos, né? Nós saímos e voltamos, assim, ó, muito rápido. A gente não deu conta de superar de uma vez essa triste realidade, né? Infelizmente. E agora vem um dado ainda mais preocupante. Quer ver? Passa aí. Esse daqui é o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19, que acabaram de citar no chat, não lembra? Essa pesquisa é realizada pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a PENSAM, Rede PENSAM. Isso indica que mais da metade dos brasileiros estão em estado de segurança alimentar. 116 milhões de brasileiros. A quantidade de brasileiros que estão em estado de segurança alimentar. 19 milhões é a quantidade de pessoas que passam fome. 19 milhões de brasileiros acordam sem saber o que vão comer. Vocês já pararam para refletir sobre isso? Já refletiram sobre isso antes? 19 milhões dá alguns estádios de futebol, né? Quem é torcedor do Flamengo aqui, eu não sou, né? Mas eu imagino que daria para encher bastante estádios com torcedores do Flamengo. Eu espero que não, porque eu não sou flamenguista. Sou leão. Então, mas isso dá uma dimensão da gravidade, né? Esse número vai corresponder ao estado de São Paulo, né? Imaginem, nós vamos agora isolar o estado de São Paulo, o estado de São Paulo, nós vamos deixar à parte e vamos olhar para São Paulo como se todas as pessoas em São Paulo estivessem passando fome, não tivessem o que comer agora. É dessa forma que a gente deve olhar. A situação é muito grave. Ok? Pode passar o slide. Então, a fome no Brasil é drama diário de 19,3 milhões de brasileiros. Não podemos aceitar passivamente que quase 20 milhões de brasileiros durmam acossados, durmam perseguidos pela fome, digamos assim, né? Com a incerteza se terão de comer no dia seguinte. O que vão ter de comer? O time é o Flamengo, só para falar mesmo, muito bem. Então, mas o que causa essa fome, né? O que vem a causar isso tudo que a gente viu, esses 19 milhões de brasileiros que passam fome,
faltou um dado interessante já da nossa região. O Pará, em torno de 60% dos paraenses têm insegurança alimentar, passam algum tipo de fome. É 60%. Vai de acordo também com o nível nacional em relação a isso. Então, eu elenquei aqui algumas causas da fome, né? A fome não vem à toazinha. Como o nosso amigo falou, eu acho que foi eu esqueci, falou que é uma resposta do nosso corpo, né? Então, se é uma resposta, é porque alguma coisa fez esse corpo dar essa resposta, né? Algo externo, algo que não é do corpo, né? Algo que está fora, né? Que está além disso, fez o corpo dar essa resposta. E algumas dessas causas eu extraí do site Politize, que é um site muito legal que eu acompanho, de formação política, muito interessante. Então, as catástrofes ambientais podem gerar fome, né? A gente só olhar o desespero das famílias quando de uma catástrofe dessa. A gente viu agora os Estados Unidos estão passando por isso, tem famílias também passando fome, precisam de ajuda do governo, porque veio um furacão, um tsunami, não sei, uma tempestade e levou a casa, né? Levou tudo, né? E isso acontece em vários lugares do mundo, né? O Haiti sofreu isso, inclusive no Haiti, quando houve um terremoto muito forte, morreu a fundadora da Pastoral da Criança, né? A Zilda Arnes, salvo engano. Tem muitas pessoas passando fome, né? Já passavam, depois disso as coisas ficaram pior. Pois as guerras, né, gente? Ontem a gente viu que o nosso carisma, né, ele começa a ser colocado à prova na guerra, né? Chiara ali com as suas amigas, né, se refugiando nos porões, pegando alimento para dar para os pobres, né? Isso é um retrato da guerra que a gente vive. E nos dias atuais, a gente passa por isso, né? Agora a gente está vendo o grupo Talibã, né, se reerguendo no Oriente Médio e as pessoas desesperadas, né? E o estado de guerra se instaurou. O estado de guerra no sentido de que as pessoas não têm confiança mais em nada naquela região. Não sabem o que vão passar, né? Isso daí também é um estado de guerra, que gera fome. As pessoas começam a sair de lá para ir para outros países, né? Esses países começam a não dar conta de alimentar essas pessoas também, como é o caso dos venezuelanos aqui no Brasil, já foi um tempo dos libaneses, já foi um tempo também dos sírios aqui no Brasil, só para dar um exemplo. Depois também um fator importante, é triste realidade, isso mesmo, o desperdício de alimentos, né? Nós desperdiçamos muito alimentos, imaginem só. E há dois tipos de desperdício aqui. Um é em relação a como é que se diz? Vamos dizer, quando vamos fabricar esses produtos, como quando vamos trabalhar lá na lavoura ou na produção do alimento. Existe um grande desperdício aí, tanto desperdício de água quanto desperdício de alimentos, até chegar na prateleira do supermercado. Depois disso, há o desperdício que os consumidores acabam fazendo e o supermercado também, né? Digamos que você vai e deixa o alimento que está lá na sua geladeira estragar, né? Você comprou um leite, geralmente quando a gente compra aquele leite integral, líquido, de 1 litro, ele só dura 2 dias depois de aberto, é o que indica, né? Na embalagem. Mas nós acabamos por não consumir esse leite nesse período de 2 dias, e ele acaba começando a perder a validade, né? E acaba se estragando, né? Isso também faz parte, isso daqui é uma responsabilidade nossa também, né? Um dia desse, para citar um exemplo, fui no supermercado e encontrei
leite em pó. Eu estava precisando de leite em pó, porventura eu fui lá e vi uma super promoção de leite em pó. Eu achei estranho, esse leite está vencido. Mas eu fui lá na prateleira, porque é uma coisa que me chama, eu não sei se já chegou o tempo de vocês, mas eu acho que é do Laerte, do Júlio, né, quando vão na prateleira do supermercado, quando olha a palavra oferta, os olhos brilham, né? A gente vai ao encontro, a gente quer saber o que é, porque é muito bom. Tava lá uma super oferta de leite em pó, né? Um leite, ele tinha é um preço um pouco salgado, mas vi que ele estava muito barato. E ele vencia dia 28 agora, 28 de setembro, né? Eu disse, eu vou comprar, tá na validade, né? Eu vou comprar, eu vou usar antes disso, eu tenho certeza que eu vou usar. Então eu vou levar para casa. Isso já fazendo uma reflexão sobre essa. Eu estava com esse tema, geração sem fome, na minha mente. É uma forma de eu não desperdiçar esse alimento e fazer com que o supermercado não tenha que colocar fora esse alimento também. Então, a gente tem que ficar sempre atento, né? Inclusive, quando a gente vai fazer compras, de procurar produtos que estão que mês que vem já estão para vencer ou que vão vencer em alguns dias mais, que a gente vai conseguir consumir nesse período. Então, é sempre bom fazer isso. Estão dizendo aqui que o leite tá caro. É? Depois, a deficiência na distribuição de alimentos. Isso daqui é um fator um pouco mais político também, dos nossos governantes. Às vezes, eles priorizam determinadas regiões na hora da produção, no escoamento, né? De fazer as estradas, de fazer as vias para escoar todo esse alimento, e acaba que algumas regiões são priorizadas em detrimento de outras, né? Ou então a prioridade é a exportação, exportamos muito, e acaba que o nosso país, a nossa região fica com falta de determinado alimento. No Brasil, vou dar um exemplo para vocês, eu não quero ser muito chato dando esses exemplos, porque parece uma coisa meio, sei lá, a gente sai da sala de aula para vir aqui e ficar escutando esse negócio. Mas no Brasil existia uma coisa, existia porque já está acabando, chamado estoque regulador. Não sei se já ouviram falar, se os professores de vocês já falaram para vocês. Estoque regulador. O que é isso? Antes, os nossos governantes criaram esse mecanismo chamado estoque regulador. Aí, por exemplo, eu, quando vendia o arroz, exportava o arroz para outro país e sobrava, né, porque esse país só comprava determinado estoque de arroz, o governo ia lá e comprava esse arroz que sobrou. Não dava prejuízo para o produtor, né, para o agricultor, e de certa forma que o mercado não aumentava. E estocava esse arroz, né, deixava em estoque, por isso que se chama estoque regulador. Quando acabava a safra do arroz, que geralmente é o período que ele começa a aumentar, o governo colocava o arroz para circular no mercado, aquele que ele tinha comprado para estocar. E aí o arroz mantinha o preço que era antes, era um preço regulado, ou seja, ele não aumentava, a variação não era muito grande. E aos poucos, né, de uns anos para cá, isso foi acabando, ou seja, esse estoque regulador acabou. A gente vê quanto é que está o quilo do arroz hoje, né? Além, claro, de outros fatores, né? Inflação, o dólar, enfim, um monte de coisa. Mas isso tem um impacto direto na nossa vida, no nosso consumo. Nem todo mundo agora está conseguindo comprar arroz, né? Os dois já não é mais 3 quilos para a semana, é só 1 quilo. Enfim, se vira como pode, infelizmente. E depois a pobreza e a má distribuição de renda. Isso daqui na escola falam sempre, né? Da redação do Enem, a redação do Enem sempre está os professores, bora fazer o simulado hoje da redação do Enem, qual é o tema? Pobreza e má distribuição de renda. Aí vão lá fazer a redação. Né? Mas a coisa é um pouco mais complexa do que uma redação, né? Assim, de 30 linhas no máximo. Então, a pobreza, né? E para onde a gente olha, nós vemos essa realidade. Eu tenho certeza que vocês, no bairro de vocês, né, quando saem nas ruas, né, vem pessoas nas ruas, pobres, né? A desigualdade é muito grande, realmente.
hoje, no Brasil, 1% da população, 1% dos mais ricos, detém, né, quase metade das riquezas do Brasil. Ou, só para vocês terem uma ideia, agora 40 pessoas entraram na lista de bilionários brasileiros, bilionários, né? E a gente se pergunta, mas no meio da pandemia, como é que pode, né? Mas isso mostra que a desigualdade é muito grande. A gente não está aqui questionando o caráter de ninguém, sabe? Mas alguma coisa no sistema não está certo, algo errado não está certo. Antigamente o arroz era R$ 2, saudades, né? Então, esses são mais caros, tem muito mais, né? Se a gente for elencar, a gente não vai parar aqui hoje, né? Vamos adiante. É trabalho de formiguinha. Então, como é que nós vamos responder a essa realidade, né? Que resposta podemos dar? O interessante desse congresso que o tema, né, transformados para transformar. De ontem a gente estava vendo algumas coisas mais introspectiva, né? Um pouco mais falando do eu, né? E do eu em relação ao outro. Ontem, muito legal aquele momento com a Aline, né? Depois à noite com a Radila. Então, nós estávamos fazendo esse caminho, né? Como estamos nessa pandemia, né? Depois o eu estar bem, né? Para fazer o bem ao outro. Então, e agora a gente pode ver ações concretas, né? Que podemos fazer para mudar essa realidade da fome. Vocês querem mudar? A primeira pergunta, senão, porque a gente pode parar por aqui também o slide, né? Se não for para mudar. Vocês querem ou não? A gente para e conta outra experiência, aí eu nem continuo. A gente não vai precisar responder isso daqui. É sim, né? Então eu vou. Já pode passar. Sim, com certeza. Pode ir adiante no slide. Certeza. Tudo bem. Sim. Então, a gente chegou no nosso tema principal, né? Nosso desafio, que é a geração sem fome. E esse desafio ele foi lançado a nós pela FAO. Lembra da FAO que eu disse? Não esqueça esse nome. Lá, aquele órgão que é ligado à ONU. Então, ele era um órgão da diplomacia, né? Ele só lidava com governantes e tudo mais, e atrás dos governadores, dos presidentes das nações, dos ministros, né? Para tentar articular maneiras de fazer com que a fome acabasse no mundo, né? Que as pessoas fossem bem nutridas e acabasse com a fome. Então, eles eram acostumados a fazer isso com esses diplomatas, né? Agora, né, eles viram o seguinte, tem uma galera com potencial que pode fazer isso, né? Que não precisa estar numa diplomacia, que não precisa ser um governante de nenhum país, de nenhum estado, consegue fazer isso. É justamente o movimento juvenil, né? Nós, adolescentes, jovens, né? Então, eles lançaram o desafio. Eles chamaram de Fome Zero. E nós estamos chamando de Geração Sem Fome. É só para mudar o termo, porque esse termo Fome Zero já foi usado no passado com o programa do governo federal brasileiro. Os mais antigos, como eu, devem lembrar. Então, o objetivo é, até 2030, um empenho pode voltar lá um pouquinho, um empenho para um mundo unido, né? Esse empenho seria por meio de ações concretas, né, que visassem acabar com a fome no mundo até 2030. Né? Isso está de acordo, não sei se vocês veem na aula de vocês, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Né? Isso se relaciona com o segundo objetivo, que trata de erradicação da fome no mundo, né, e segurança alimentar. Então, eles estão nos propondo isso, né, para a nossa geração, né, até 2030, fazer uma ação concreta para acabar com a fome no mundo. Tá? A gente pode passar? Olha o que eles disseram, né? Eu
coloquei aqui exatamente como escreveram, né? Pensamos em vocês, jovens, para a unidade, porque sabemos que são pessoas empenhadas pelos outros e presentes em todos os continentes. O que eles disseram que é verdade, né? Os jovens somos muito empenhados, né? Estamos sempre à disposição, queremos fazer coisas novas, né? Para estar unido às outras pessoas, né? E estamos presentes em todo mundo, né? Tem pessoas aqui de outros estados, tem pessoas de outras cidades aqui, Pará e do Amapá, e nós estamos conectados também com pessoas de outros lugares do mundo. Continuando. Aí a proposta começa primeiro pela reflexão, né? De como é que vamos trabalhar. Vai um pouco de acordo com aquilo que já foi dito nesse congresso, lá pela Aline, pela rádio lá ontem, né? Pelas experiências já contadas. Decidimos começar por usar a nossa cabeça, o coração, o nosso coração e as nossas mãos. Cabeça, coração, mão. Uma hashtag cabeça, coração, mão. Como assim usar a cabeça, né? Primeiro, usar a cabeça. Às vezes os nossos pais brigam com a gente, olha, meu filho, tu não está usando a cabeça, né? Ele quer dizer que a gente não está pensando direito, a gente não está fazendo a coisa certa, né? Aqui quer dizer que nós precisamos estudar um pouco, né? Isso que a gente está fazendo, olhando esses dados, né? Vendo como é que tá esses dados na minha região, né? Como é que está a fome aqui no Pará, como é que está a fome aqui em Belém, tem alguma coisa que fale sobre isso aqui? Lá em Macapá, como é que está essa realidade, em Fortaleza, né? Como é que está essa realidade? Eu preciso me informar, preciso estudar e começar a me informar. Também, por meio disso, eu vou conhecer a realidade, né? Então é importante eu saber qual é a realidade que eu estou inserido. Então, eu vou saber a realidade que eu estou inserido. Então, eu vou poder agir, né? É preciso conhecer, né, essa realidade, né? Eu ando na cidade, né? Aqui em Belém eu já conheço um pouco, né? Mas antes eu me perdia muito, né? Não sabia para onde ir e tudo mais. Eu comecei a olhar o mapa, né? Direitinho, começar a relacionar o ônibus, né? Depois eu vi que eu comecei a ver que a coisa era mais fácil do que eu imaginava. Eu comecei a me situar, né? Mas a partir de questionar, de olhar como é a realidade, né? E aí eu pude conhecer a cidade, não me perder tanto, porque eu já me perdi várias vezes aqui. Questionar, né? Também questionar. Eu não sei se vocês questionam, não sei onde é que vocês estudam. Antes, quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, eu não estou muito distante não, viu, gente? Mas era antes. Eu questionava lá na escola por que não tinha merenda escolar, porque faltava semanas sem merenda escolar. Embora eu não tivesse com fome, mas era estranho não ter. Eu começava a questionar, mas eu também começo a questionar, mas por que essas pessoas passam fome, né? Por que aquela pessoa está ali, na rua, sem ter o que comer? Começar a questionar isso também. E compartilhar as ideias, né? Eu tenho uma ideia, o Inácio tem uma ideia interessante que pode amenizar a fome, mesmo que seja por um dia, de uma pessoa. Então, ele compartilha essa ideia com a gente e a gente vai tentar fazer alguma coisa, não é isso? Depois temos o coração, que aí é o encontro dos pobres, né? Realizar alguma coisa, né? Tentar realizar alguma coisa na nossa escola a respeito desse tema, por exemplo, falar com a direção, chamar os nossos pais para nos ajudarem a conversar, fazer um momento de interação, mesmo que seja virtual, sobre o Geração Sem Fome, falar para os nossos colegas sobre isso, como é que o que a gente pretende, o que nós vamos fazer, o que a gente pode fazer, né? Talvez não ter uma ideia pronta do que vai ser feito, mas tentar construir essa ideia com os nossos colegas, mesmo eles não tendo o ideal que a gente tem, enfim. Mas é preciso dialogar, é preciso conversar, né? Para poder ir no encontro dos pobres. E depois tem as mãos, né? E as mãos, claro, é a ação concreta, né? Comprar comida antes que ela olhar o prazo de validade, né? Consumir antes de vencer, não desperdiçar, são exemplos de ações concretas que nós podemos fazer no dia a dia, né? Da nossa parte. E depois, claro, vamos
tentar fazer juntos, né, ações que possam mudar essa realidade, né? A mão, ela simboliza a força, né, o trabalho que a gente tem, certo? Pode passar o slide. Essas palavras do Papa é o que nos impulsiona, né? A FAO viu nessa realidade, né, nessas falas do Papa, e que nós nos apegamos muito, como um incentivo para o nosso trabalho, para as nossas ideias, né? O Papa diz: para mudar o mundo, devemos ser bons com aqueles que não podem nos retribuir. As pessoas pobres, né? As pessoas que não podem comer. Que você pode dar um prato de comida, mas ela não tem a mínima condição de te dar um prato de comida de volta, né? Trabalhar para a distribuição justa dos frutos da terra e do trabalho humano, que não é mera filantropia, né? É uma obrigação moral, né? O nosso dever moral, né? Isso vale para cristão e não cristão. Ter a fé no Evangelho, né? E tem aquela passagem do Evangelho que fala da criança, da criança não, dos pães que foram multiplicados, né, a partir da oferta dos 5 pães e dos peixes, né, que Jesus operou aquele milagre da multiplicação. É aquilo, é o pouco que nós temos, né? É aquilo que nós podemos doar pelo outro, Deus vai multiplicar, né? É a certeza que nós temos. Tá certo? Continuemos. Tá, isso daqui é bem interessante. A gente já está caminhando para o fim, né? É muito interessante. O Papa Francisco, em uma ação concreta, né, almoçou, né, levou pobres, pessoas de ruas, para almoçar lá no, lá no Vaticano, né, lá na cidade papal. E foi uma experiência muito legal o que ele fez, porque antes disso ele havia dado uma declaração um pouco forte, porque quando perguntaram para ele, né, sobre isso e tudo mais, ele disse que eu, cristão, ele dizia que a gente deveria sempre nos perguntar, né? Eu, cristão, tenho pelo menos uma pessoa pobre como amiga? Ele dizia que isso daí é uma pergunta que nós devemos fazer. Eu, cristão, tenho uma pessoa pobre como amiga? Ou seja, mas também é para refletir sobre a realidade que a gente está vivendo. Ele quer dizer assim: será que eu não estou sendo indiferente, né, com a realidade do pobre? Será que lá na minha aula, seja ela pública ou particular, pública sobretudo, que eu vou, mas levo meu dinheiro para o lanche, mas será que o meu colega está conseguindo lanchar? Será que ele vai ter uma refeição naquele dia e que não tem merenda escolar? Enfim, isso são questionamentos que a gente pode fazer. E ele aqui cumpre aquela frase do Evangelho que diz, né, quantas vezes fizeste a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Né? E essa passagem do Evangelho ela é interessante, porque ela é uma resposta que Deus dá a uma ação concreta que ele pede de nós. Antes disso, lá em Mateus, no Evangelho de São Mateus, também no capítulo 25, ele diz o seguinte: porque tive fome e deste-me de comer. Né? Então, é Jesus que está no outro, é Jesus que está no pobre, com fome, né? E nós precisamos alimentar essas pessoas, certo? Júlio, se vocês podem colocar aquele videozinho já para a gente concluir.
tristeza existe, mas a tristeza mais triste, que faz tudo entristecer, é a mãe pobre gemer, dos olhos d'água correndo, vendo teu filho dizendo: mamãe, eu quero comer. Eu não gosto nem de lembrar muito, porque eu já passei muita fome. Não foi pouco, não, foi muita. Dinheiro não tinha, nada para vender não tinha. Muita gente tinha vezes que, Ave Maria, relava mandioca para fazer um beijo para comer, com fome. A gente comia farinha de mandioca com chá de capim-santo para sobreviver. Era fome mesmo, a gente chegava na sexta-feira, a gente não tinha o que comer. Carne, a gente não comia. Verdura também não. Era calango, preguiça, comia todo o peixe que aparecia. Passar o dia sem comer e chegar à noite e não ter o que comer. Esse é um sentimento muito ruim. El hambriento está ahí, en la esquina de la calle, y pide carta de ciudadanía, pide ser considerado en su condición, recibir una alimentación de base sana. Nos pide dignidad, no limosna. Então, nós vemos aí esse vídeo, que você pode também ver ele completo no YouTube, é só a introdução, Histórias da Fome no Brasil. É muito interessante, né? E essa parte eu fiz questão de pegar, porque a parte que o Papa Francisco fala, e ele fala de uma forma bem incisiva, né? E ele fala justamente para a FAO, que nos propôs esse desafio. E um ato falho que eu cometi com vocês foi de não falar daquilo que já está acontecendo, né, depois dessa proposta, né? Várias coisas já aconteceram, vários adolescentes, vários jovens já fizeram muitas coisas maravilhosas, sabe, pelo bem do outro, para alimentar os pobres, né? Eu posso dizer uma experiência, antes de concluir, lá de Curupaiti, que é o meu lugar. Os meninos gostam muito de futsal, né, de jogar bola, eles gostam muito disso. Teve um período, acho que faz um pouco mais de um ano, antes da pandemia, o que foi que eles fizeram, né, para dar uma resposta concreta e imediata a essa realidade? Eles organizaram um torneio de futsal e a inscrição nesse torneio para cada jogador seria um alimento não perecível, né? E eles conseguiram arrecadar algumas cestas básicas, né, e eles mesmos foram distribuir para algumas pessoas carentes, né, que eles conheciam, né, pessoas pobres daquele lugar. Né? É isso que a Mayara falou, né? Começar a olhar ao nosso redor, na nossa cidade, olhar lá em Castanhal, olhar aqui em Belém, em Benevides, né? Em Macapá, olhar essa realidade, como é que está ao meu redor? Quando eu saio de casa, que visão eu tenho? Né? Na escola, enfim. Perto de nós, pessoas da nossa família, né, que não moram com a gente, mas também podem estar passando por essa realidade. Beleza, pessoal? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, não sei como é que está o tempo, o Júlio, Inácio, Maria Eduarda. Uma vez, a gente estava indo comprar um hambúrguer, aí meus pais viram um cara que não tinha que comer à noite, aí a gente comprou um hambúrguer para ele também. Pra ele comer. Legal, legal. Em Macapá já tiveram a iniciativa do futebol com arrecadação de alimentos, com o Gen3, legal. Então já existe, né? Eu ia mostrar algumas imagens para vocês e acabei esquecendo de colocar, simplesmente acabei esquecendo. Mas eu faço questão de dizer
já existe, né, algumas propostas. E aqui a gente deve fazer outras, né? Sei que esse período é um pouco complicado, né? As pessoas estão mantendo distância e tudo mais. Nós tentamos fazer aqui em Belém, com o Gen 2, né, distribuir comida, mas foi quando se agravou a pandemia, que teve aquela segunda onda, nós não conseguimos, né? Desde então nós ficamos receosos, mas nós queríamos fazer. Eu ia mesmo correndo esse risco, mas de modo geral a gente não conseguiu. A iniciativa da Mariápolis Janito também. Então, existem já iniciativas em todos os lugares, né? É importante conhecer e também é importante compartilhar essas iniciativas. Durante a Semana Mundo Unido também, né, tivemos várias atividades, Várias tanto no atividades. nosso regional, mas também mundial, né, sobretudo. Exatamente. Em prol dessa fome, né? Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que, não sei, tomar liberdade, Laete, Inácio, Maria Eduarda, uma que eu não gosto de comentar. Você lembra daquela mulher que dizia que não gostava de lembrar, que não gostava de comentar? E também uma realidade, a realidade da fome, uma realidade que eu passei muito. Assim, na minha infância, passei demais fome. Não tenho, eu acho que eu não tenho vergonha de dizer agora, porque acho que eu estou com vocês, eu estou sentindo um clima muito bom de Jesus e meio. Eu acho que isso me deixa falar, mas acho que isso é uma coisa que fica muito restrito a mim, sabe? Já, assim, uma vez eu lembro que teve um período que eu estranhei, né? Assim que o governo federal começou a fazer aquele programa Fome Zero, começou a dar renda, né, para algumas famílias, e lá em casa foram contemplados, lá em 2004, 2005. Eu era criança, e eu estranhei uma coisa. Foi a primeira vez que eu comecei a questionar, né, a realidade em que eu estava vivendo. Porque a gente estava jantando, né, a mamãe comprou um frango. Geralmente, quando a gente conseguia comprar alguma coisa, um frango, seja lá o que for, e uma família de 7 irmãos, né, tinha, não sei se é do teu tempo, Laete, não sei se quem é que está mais aqui, tinha, os pedaços eram divididos, né? Só pode comer 2 pedaços, só pode comer esse tanto, porque era dividido, não ia dar para todo mundo. E eu lembro que eu estranhei, porque naquele dia a mamãe me perguntou se eu queria mais um pedaço. Eu tinha comido 2, né? Era a minha cota. Era a minha cota. E ela me perguntou, tu não quer mais um pedaço? Eu estranhei, né? Fiquei estranho, mas alguma coisa estava mudando. Alguma coisa estava mudando na minha realidade, né? Na realidade pobre, né? Mas isso, o que não me deixava tranquilo, comecei a questionar e comecei a ver que não era uma realidade só minha, isolada, tudo ali em Curupati, era uma realidade do meu vizinho, era uma realidade dos meus outros parentes, né? Uma realidade de todo mundo quase ali, naquela época. Não tinha, às vezes amanhecia, não tinha muito o que comer mesmo, não. Aí eu me identifiquei um pouco com aquele poema, que aquele dito naquele vídeo, né? Mas tu olha para o teu pai e para tua mãe, eles querem fazer tudo por ti, mas nem sempre podem fazer, né? Então é a realidade. Então isso eu sinto na pele, né? E quando me veio esse convite para falar a respeito, me veio muito isso, né? Mas também a gente também fazia experiências assim, né? Mesmo com pouco. Por exemplo, uma vez nós jantamos. Alguém gosta de pupunha aqui? Vocês gostam de pupunha? Uma vez nós jantamos pupunha lá em casa. Sim, eu amo. Pupunha com café e merenda. Hoje é merenda, né? Mas para mim era janta naquela época. Talvez eu coma só isso na janta agora, mas talvez por opção. Não porque é só aquilo. Mas uma vez lá em casa só tinha aquilo, pupunha, porque deu no nosso quintal, né? Plantada lá, a farinha, porque meu pai fabrica, o café, né? E aí a gente jantou, e depois da janta apareceu um senhor, bateu lá na porta, né? E estava indo para algum lugar, e ali naquela época, em Curupati, era complicado, era tudo a pé ou de bicicleta. E ele parou e disse, olha, senhor, eu falando com o papai, sou filho do caçula, que o papai sai da cozinha para ir na sala, eu estou atrás dele para olhar o que é que vai acontecer, sabe? E aí o senhor disse, tem alguma coisa para comer? Aí eu estou com muita fome, eu preciso chegar nessa viagem e tudo mais. Ele ia, acho que para Saiteua, um lugar ali perto. E assim, né, meio que fazer. Meu pai disse, olha, só tenho pupunha com café e farinha. Ele disse, eu aceito, né? Ele quis a pupunha com café e farinha que o papai tinha oferecido, né? E nesse dia tinha sobrando, era o que tinha para comer, mas tinha sobrando. Pupunha com farinha.
Meu papai pegou, colocou numa vasilha, pegava a vasilha limpa, a mais limpa que tinha em casa, que não tinha muitas, né? Mais bonitinha, colocou a pupunha dentro, colocou o café numa xícara e a farinha, né? E levou para esse senhor na sala, né? Lá na entrada da casa, comer. E comeu e começou a bater papo, assim. E foi uma coisa assim que eu me lembro até hoje, né? Eu era muito criança, mas eu me lembro até hoje. Cada coisa, eles conversando, né? E eles não falavam sobre a fome, né? Eles falavam de outra coisa. Eles falavam sobre viagens, sobre pessoas e tudo mais. Mas ficou uma lembrança muito forte, né? Mas foi um momento de partilha, né? Partilhar o pouco que a gente tinha. E o que a gente tinha. A gente conseguiu oferecer aquilo, conseguiu saciar, pelo menos por hora, a fome de alguém. Né? Foram experiências também que eu vivi. Eu vivi muita fome, mas também vivi muita experiência de partilha. Botaram aqui no chat que, inclusive em abril, nós, em 3 de Belém, a gente fez uma arrecadação de alimentos para a Semana do Mundo Unido, e eu, junto com uma outra Gen 3, a gente até fez questão de ir mesmo entregar a cesta básica na casa das pessoas, poder conversar, entender um pouquinho a realidade e... Graças a Deus, elas ficaram muito felizes. Realmente, na pandemia é difícil fazermos isso, né? Por conta do distanciamento, da questão da Covid-19. Então, são pequenos atos que a gente faz que fazem toda a diferença. Podem fazer aqui na sua cidade, podem fazer no mundo também, para que em 2030, se Deus quiser, todos nós tenhamos combatido a fome, né? Obrigada, Sideni. Eu que agradeço. A Cris diz aqui que uma dica é procurar um grupo pastoral que trabalha com distribuição de refeições. E aí os adolescentes preparam comida ou lanche em segurança e faz parceria com esses grupos que trabalham distribuindo. Assim não precisa se expor aos riscos da pandemia. Até uma ideia também que já está lançada aqui. Mas, enfim, obrigado, viu, a cada um. Obrigado pela unidade. Obrigado pelo convite. Obrigado, Sidney. Foi ótimo. Acho que muitos de nós nos identificamos também, né, com essa palestra e depois se sensibiliza também, né, com essa realidade da fome no nosso país e no mundo também. Né? Mas os adolescentes, com certeza, estão trabalhando também sobre isso. Obrigado. Agora, o Inácio vai chamar algumas experiências que vão ser apresentadas hoje. Pode falar, Inácio. Aqui vamos passar agora, aqui a produção vai passar algumas experiências aqui para a gente se inspirar. Olá, eu tenho 10 anos. Um probleminha técnico aí, mas acho que vai voltar. Olá, pessoal. Sou Gen 3 de Macapá. Meu nome é Vinícius, tenho 10 anos. Hoje eu queria falar um pouquinho dos meus atos de amor. Eu vi que o papai chegou um dia cansado, aí eu lavei o carro deles, inspirei, deixei bem limpinho. Aí quando ele acordou, ele viu que estava bonitinho, ele me agradeceu e eu fiquei feliz por isso, porque eu ajudei ele. Eu tenho um amigo também que eu me sinto às vezes só, aí ele também me dá um pouquinho de companhia, que ele é meu vizinho. Também eu ajudo a mamãe a organizar a casa, fazer comida. Também eu sempre ajudo minhas irmãs na dificuldade. Tchau, um abraço, obrigada. Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Clara, eu me chamo Sema. E semana passada, sexta-feira passada, nós fizemos parte do primeiro projeto Geração Sem Fome aqui em Benedito. E foi uma experiência muito linda.
Na sexta de tarde, nós fomos para a cozinha lá do Mariápolis. Estavam com a gente a Lori, nossa assistente, a dona Nailza, que ajudou bastante a cozinhar a sopa, e a Bianca, que é outra G3. Devido ao fato de ser sexta-feira de tarde, não pôde tanta gente ajudar a gente a cozinhar a sopa. Acabou que fomos só nós, mas não poderia ter sido melhor, porque foi uma experiência incrível. A gente recebeu doações do pessoal daqui da Mariápolis e foi mais que o suficiente para fazer a sopa. Quando nós acabamos a sopa, nós fomos ajudar em outras coisas aqui na Mariápolis, devido às realidades que a gente estava vivendo aqui, por causa que faleceu o Zé Luiz, em Focolarinho daqui da Mariápolis. 18h30 teve a missa de todos os dias, e quando acabou, nós fomos para os carros para ir até o local onde nós faríamos a distribuição. E como já era de noite, nós fomos acompanhadas por 3 G3 e mais 2 Foi. E chegando lá, nós fizemos a distribuição de sopas, só que pelo fato de ter chovido nesse dia, e ser a primeira vez que nós fazíamos o projeto, foram poucos moradores de rua. Nós distribuímos cerca de 30 sopas para uns 12 moradores de rua. Mas, de qualquer forma, foi muito bacana a experiência. E a gente pretende fazer essa ação uma vez a cada mês, e a gente quer convidar vocês a fazerem o mesmo nas suas cidades, espalhando sempre o amor ao próximo e fazendo o possível para ajudar a quem precisa. E é isso, gente. Um beijo. Toda a unidade. Muito linda as experiências, e agora vamos chamar a Carol, de Teresina, que vai apresentar para a gente a arte de amar transformadas para transformar. Oi, gente, bom dia. Será que eu já estou aparecendo para o pessoal? Vou esperar fixarem minha cara aqui. Como a Maria Eduarda disse, eu não sou do norte, mas sou filha de paraense, então eu tenho esse ladinho nortista. Mas eu sou de Teresina, no Piauí, Nordeste. Pronto, acho que agora eu estou na tela. Nordeste. E me convidaram umas semanas atrás para conduzir esse tema com vocês, a arte de amar. E eu preparei um slide, eu assumo que não vai ficar chato, prometo. Não vai ficar chato. Eu queria compartilhar a tela, só que eu preciso estar habilitada. Alguém poderia me habilitar, por favor? Tem uma galera aqui que já me conhece. Pois já eu compartilho a tela com vocês para a gente ver um pouquinho sobre a arte de amar. Pronto, agora sim. Vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui. Eu fiz um slide bem bonitinho, bem fofinho. Então, tá aqui, a arte de amar, com o tema do Congresso Juvenil, que é Transformados para Transformar. Eu achei esse tema incrível, gente, achei muito lindo. E primeiro, eu queria começar com uma caixinha de perguntas, bem blogueira ela. Uma caixinha de perguntas, onde vocês podem colocar a resposta no chat. E a pergunta é muito simples, assim, nada complexa. O que é o amor? Vocês podem colocar em uma palavra, em uma frase, a resposta para essa caixinha de perguntas. O que é o amor? Se os apresentadores puderem ler, se o pessoal for colocando, porque eu não consigo olhar o chat. Alguém botaram aqui que o amor é doação, Deus. A Lori botou o amor é tudo, todas as nossas ações. Eu acho que o amor é a humildade, o companheirismo. Foi fácil responder essa pergunta? Pode falar, Inácio. O amor também é a caridade, né? Tá todo mundo aqui colocando que é Deus, o bem é o outro. Ótimo, adorei.
cada definição que vocês colocaram. E essa caixinha de pergunta foi respondida com sucesso. E é exatamente tudo isso que vocês falaram, eu não teria palavras melhores. E se tivesse, eu utilizaria as mesmas palavras que vocês. O amor, para quem acredita em um ser superior, que tem alguma religião, por exemplo, é Deus. Mas para quem não tem nenhuma religião, o amor são as nossas atitudes diárias, é aquilo que nos move, é a humildade, é a caridade, é o companheirismo. O amor é tudo isso e está inserido em 100% do nosso dia, por mais que às vezes não pareça. E dentro desse contexto de o que é o amor, para nós que participamos do movimento, para quem está conhecendo o movimento também vale o que eu vou falar, a gente tem um instrumento muito legal, assim, quem foi Gen 4 se divertiu muito com isso, que é o dado do amor, aquelas 6 faces que guiam o nosso dia e que guiam a nossa vida, para que a gente sempre possa amar e amar cada vez mais, colocando intenção em todas as nossas ações. E essa intenção é simplesmente o amor gratuito, o amor companheiro, o amor humilde e caridoso. E para começar a ver um pouquinho dessa arte de amar que o dado do amor nos revela, eu trago aqui para vocês cada uma das faces e eu procurei um jeitinho um pouco diferente de trazer elas. Ao invés de explicar o que é cada uma, eu escolhi algumas frases de Chiara Lubich, que é a fundadora do movimento, que ela, enfim, ela tem as melhores palavras para explicar o que quer que seja para a gente. E a primeira face, eu acho que é a mais conhecida e é a que é um pouquinho mais fácil de entender também, é essa, de amar a todos. E Chiara nos diz assim: amar sempre, amar a todos. No final de cada dia poder dizer, amei sempre. E aí eu puxo uma reflexão. Quantos dias a gente chega assim, final do dia, por exemplo, um final de semana que a gente já está carregando aquele cansaço todo da semana, principalmente para quem estuda, quem tem aula online, chega naquele cansaço de final de semana e pensa, meu Deus, essa semana foi péssima, essa semana foi horrível, essa semana foi cansativa, eu tive uma semana de provas online, eu não sei o que é enxergar mais, meu Deus, minha vista está cansada. E aí a gente dificilmente para pensar nessas coisas boas que tiveram ao longo do dia e dificilmente a gente para contemplar as diferentes formas de amar que a gente fez durante a semana. Seja um amor que a gente doou, um amor que a gente recebeu. Seja um gesto simples que a gente ofereceu para alguma pessoa, seja ela conhecida ou não, ou um gesto simples que a gente recebeu de uma pessoa, sendo ela conhecida ou não. Sabe, quantas vezes a gente não contempla essas pequenas atitudes, esses pequenos atos singelos de amor que acontecem no nosso dia ou na nossa semana? E aí, sim, quando a gente para recordar tudo isso, a gente chega no final de semana, no final do dia, e dizer: me amaram sempre e eu amei sempre. A segunda face, e eu acho que é a mais difícil para todo mundo, que é amar os inimigos. Quem, assim, quando eu era Gen 4, eu jogava e caía essa face e ficava, gente, como que eu vou fazer isso? Eu, na minha mentalidade de criança, eu ficava, não tem como amar o coleguinha. Eu tenho uma amiga que é Gen também, que ela fala assim, eu tento amar Jesus no coleguinha, mas o coleguinha não ajuda. E Chiara nos diz assim, o amor verdadeiro ama o amigo, mas também ama o inimigo. Faz-lhe o bem e reza por ele. E eu lembro de uma coisa que... não lembro quem falava muito isso para mim, mas falavam assim, é muito fácil amar uma pessoa que você gosta, é muito fácil amar um amigo, é muito fácil amar uma pessoa que lhe faz sorrir. Mas o desafio do amor está em amar aquela pessoa que é completamente diferente de você, seja em pensamentos, seja em atitudes, porque o amor verdadeiro, ele mora principalmente nesses momentos em que a gente tem que amar uma pessoa que é insuportável, mas quando eu digo amar, não é só fazer o que aquela pessoa está pedindo ou o que aquela pessoa precisa, mas colocar intenção nisso. Eu estava conversando com minha mãe ontem que o ato de amor, ele é um ato de amor porque a intenção daquela atitude é o amor acima de tudo, e não a ação por si só. Se eu não coloco a intenção do amor, da humildade, da caridade e do companheirismo,
aquela atitude vai ser só mais uma atitude que todo mundo faz. Mas se eu penso, cara, eu quero amar essa pessoa, antes mesmo de pensar em alguma atitude, eu quero amar essa pessoa. Então, aquilo já é algo que nasce de dentro, é um amor verdadeiro que nasce de dentro, não só mais uma atitude. E o Evangelho fala muito isso também, que a gente deve rezar pelos nossos amigos, fazer o bem aos nossos amigos, mas principalmente aos nossos inimigos. Aquelas pessoas que a gente não bate de frente, que o santo não bate. Porque o amor verdadeiro e o maior amor, ele mora nessas atitudes. O próximo, ser o primeiro a amar. E Chiara nos diz assim: fomos criados como um dom uns para os outros. E este nosso ser se realiza quando nos empenhamos em amar as nossas irmãs e os nossos irmãos com aquele amor que precede qualquer ato de amor do outro. Preceder é vir antes. Então, Chiara, desde então, falava que... Eu lembro sempre que eu era Gen 4, falavam assim, para explicar ser o primeiro a amar, porque normalmente as crianças não entendem o que é. Falava assim, imagina que tem uma pia de louça para lavar, e tem você, sua mãe e seu irmão. Você pode muito bem esperar uma dessas 3 pessoas lavar a louça e você ir depois para enxugar. Mas você pode também ser a primeira pessoa a lavar aquela louça. Não por uma competição, porque o amor ele não é uma corrida, ele não é uma competição, ninguém vai ganhar medalha por amar. Mas na intenção do amor, e aí eu retomo o que eu disse, não é a atitude, mas a intenção que a gente bota nela. Eu quero lavar essa louça porque eu vi que minha mãe está cansada, porque voltou do trabalho. Eu quero lavar essa louça porque o meu irmão está fazendo uma atividade, um trabalho em grupo, ele está numa chamada online. E eu vou lavar a louça porque eu quero amar eles dois, porque eu vejo neles dois Jesus, um Jesus da minha mãe que está cansada e um Jesus do meu irmão que está ocupado. Então, eu vou ser a primeira a amar e lavar aquela louça com muito amor, em amor a eles. Então, é isso que essa face do dado, ser o primeiro a amar, nos pede. Em seguida, o amor recíproco. Eu confesso que eu acho que essa é uma das minhas faces favoritas. Não sei se eu posso dizer que existe uma favorita, mas eu adoro essa pela fofura que ela é. E Chiara nos diz assim: eis o remédio para aqueles dentre nós que estão atravessando momentos difíceis. Tentem crescer e serem ricos no amor. E o amor recíproco, ele é sobre isso. A gente nunca na vida vai conseguir fazer alguma coisa sozinho. Assim, por mais que no final a gente diga, eu fiz isso sozinho. Por exemplo, trabalho de escola, que você tem um grupo, mas no final você diz, eu fiz isso sozinho. Não fez. Sempre tem pessoas envolvidas, por exemplo, a sua família que às vezes lhe ajuda, um amigo de fora que às vezes ajuda a fazer esse trabalho. Então, imagina que o trabalho ele é uma maquete e o teu grupo não te ajudou, mas, por exemplo, a tua mãe te ajudou de madrugada a montar alguma coisa dessa maquete, a cortar um papel, e um amigo de fora te ajudou a pesquisar alguma coisa. Isso é um amor recíproco. E como o desenho mostra, ele é uma gangorra. Uma gangorra ela só funciona se tiver 2 pessoas. O lado ele só sobe se uma pessoa descer, e o outro lado só desce se uma pessoa subir. Então, ele é um amor que vai e que volta. E Chiara, ela tem várias experiências de amor recíproco. Uma experiência que, se eu não me engano, é a da maçã. Eu não lembro se é maçã ou se é ovo. Eu acho que é maçã. Que elas tinham, se eu não me engano, uma maçã em casa para dividir entre as focolarinas. Eram 4. E aí, bateu um pobre na porta pedindo comida. E elas deram a maçã que elas tinham. E deram na intenção do amor, de amar Jesus que está naquele pobre. E logo em seguida, chegou uma pessoa lá no focolar e levou uma mala de maçãs, se eu não me engano. Então, imagina você doar por amor, sem esperar nada em troca, porque o amor recíproco é isso. A gente doa aquela atitude, aquele objeto, aquilo que a gente tem, sem esperar nada em troca. E, de repente, chega o dobro, o triplo daquilo que a gente não esperava, daquilo que a gente doou.
A próxima face é fazer-se um. Essa eu também gosto de usar a metáfora que se usa para o Gen 4. Imagina que tem você e o seu amigo num parque e você quer brincar no balanço e o seu amigo quer brincar no escorrega. E aí vocês começam a brigar. Não, eu quero balanço, eu quero escorrega, balanço, escorrega. E aí você, por amor, aquele seu amigo diz, pois a gente brinca primeiro no escorrega e depois a gente vai pro balanço. Isso é fazer-se um. Fazer-se um, aquilo que o outro necessita, aquilo que o outro precisa. Colocando acima de tudo o amor. Amar aquela pessoa, amar Jesus que está naquela pessoa. E Chiara nos diz assim, eu sou fascinada por essa frase. Se tentares viver de amor, verás que nesta terra convém que faças a tua parte. A outra nunca saberá se virar, nem é necessário que venha. Às vezes ficarás decepcionado, porém jamais perderás a coragem se te convenceres de que no amor o que vale é amar. E eu gosto muito dessa frase porque além dela resumir muito do que eu falei até agora, ela é muito simples e ao mesmo tempo muito complexa. Chiara basicamente nos fala que a gente tem que entender que no amor, a única coisa que vale, a única coisa que a gente tem que compreender é que no amor o que vale é amar, apenas. Se a gente ama, o único sentimento verdadeiro que está ali é o amor. O amor àquele animal, o amor àquela pessoa, o amor àquela comunidade, àquele grupo. E tudo que a gente faz ao decorrer do nosso dia deve ter como única intenção e como único sentimento esse amor puro e verdadeiro. De amar aquela outra pessoa, de amar aquela comunidade, aquele animal, e seja o que for. E fazer-se um naquilo, fazer-se unidade. Fazer-se um é sobre criar unidade. Por exemplo, aqui, todos nós estamos exercendo essa face do dado, de fazendo-nos se um. Criando essa unidade, esse espaço de Jesus em meio, onde a gente compartilha experiências, onde a gente cria todo esse universo de unidade. E assim deve ser todas as nossas atitudes e todo o nosso dia a dia. Além de exercer todas as outras faces do dado, principalmente essa, de sempre se fazer unidade com aquela outra pessoa no trabalho, na escola, por mais difícil que seja, por mais que o coleguinha não facilite, a gente sempre tem que lembrar que, principalmente nós do movimento, que Chiara nos ensina isso, esse carisma da unidade. Sejam uma família, onde quer que a gente esteja, sejam pontos de unidade, pontos de Jesus em meio. E sempre nos lembrarmos que no amor a única coisa que vale é amar. Amar da forma mais pura e concreta que a gente pode conseguir. E a última face, que eu acho que aqui engloba todas, que é amar Jesus no irmão. E Chiara nos diz assim, cada gesto nosso, cada palavra, cada atitude, se forem impregnadas de amor, serão como os de Jesus. E assim seremos como ele, portadores de alegria e esperança, de concórdia e de paz. Se a gente resgata, assim, historicamente falando, na Bíblia e nos outros livros, Jesus ele era um ponto de referência do amor. Ele era a pessoa que mais amou na época dele, uma época tão difícil, onde que parece muito com os dias atuais, onde existia muito preconceito, o julgamento, e as pessoas só se importavam com si, só olhavam o seu próprio umbigo, e parecia que não viviam realmente em comunidade, porque uma comunidade é um lugar onde a gente a gente toma uma atitude sempre pensando no outro, no bem próprio e também no bem do outro. Mas ele viveu em uma época onde isso não acontecia. Então, quando a figura de Jesus aparece naquela sociedade, sofre aquele julgamento todo que ele sofreu, e que hoje em dia se parece muito, ele se torna um ponto de referência para o amor. Ele amou e ama as pessoas sem nenhum tipo de distinção e preconceito. O que naquela época parecia ser muito errado. E que hoje em dia parece também. O preconceito ele está tão grande e ele está bem maior do que as coisas boas hoje em dia, que é muito difícil reconhecer o amor e reconhecer Jesus no outro. Mas o desafio ele também mora aí.
porque Jesus vive em cada um de nós. E para quem não tem algum tipo de crença, o amor vive dentro de cada um de nós. Todos nós somos pontos de amor. O nosso coração, ele pulsa amor a todo momento. Então, a gente quando vai tomar alguma atitude, vai ter alguma ação, a gente sempre tem que lembrar que dentro daquela pessoa mora Jesus, ou que dentro daquela pessoa mora um amor. E quando a gente ama, a gente está amando a Jesus e não necessariamente aquele irmão. A gente está amando aquele Jesus negro, aquele Jesus pobre, aquele Jesus mulher. A gente está sempre, sempre e sempre amando Jesus. E sendo também, assim como ele, portadores de alegria, de esperança, de concórdia, de paz, de todas as coisas boas, mas principalmente de amor. E aí agora, depois da gente ver um pouquinho sobre o dado, eu queria fazer essa enquete com você, bem blogueira de novo. E aí vocês podem ligar o microfone. Eu quero que vocês liguem o microfone para responder. É preciso fazer coisas grandes para transformar o mundo? Óbvio. Sim. Mas quando eu falo coisas grandes, são tipo grandes atitudes. Por exemplo, eu tenho... Eita, deu microfonia? Ui. Quando eu falo coisas grandes, eu estou dizendo, eu tenho que parar uma guerra para conseguir transformar o mundo. Eu tenho que levar um avião de suprimento para algum país para mudar o mundo. Ou vocês acham que, por exemplo, se eu der um bom dia, eu já estou mudando o mundo? É nas pequenas coisas? Tu acha, Inácio? Exatamente. E aí, o que vocês respondem para essa enquete? Eu preciso fazer coisas muito, muito, muito grandes para mudar o mundo, para transformar o mundo? Não. Não. Exato. Como disse o Inácio, o amor mora nas pequenas atitudes, nas pequenas coisas. E aí eu queria lançar agora uma outra caixinha de pergunta, que é essa daqui. Que atitudes ou ações podem transformar a sua realidade? Agora vocês pensam na realidade de vocês. E aí vocês pensam, que atitude ou que ação eu posso fazer para transformar a minha realidade? E aí pode ser uma realidade de escola, pode ser uma realidade de família, pode ser uma realidade de igreja, pode ser a realidade que vocês pensaram, assim. A primeira realidade que veio na cabeça de vocês. E aí, para isso... Acredito que, para transformar a minha realidade, eu acredito que a gente tem que praticar tudo aquilo que a gente viu no dado do amor, né? Ele serve para todas as nossas realidades e acredito que na minha realidade eu tenho que praticar muito a questão do amar o inimigo. Não sou uma pessoa de discutir, sempre fui uma pessoa muito de ouvir, mas às vezes a convivência fica difícil, principalmente dentro da igreja, né? É difícil lidar. A gente pensa que é o ambiente mais legal, o ambiente mais fácil, mas não, é ali que Deus bota pessoas para a gente amar, pessoas para a gente rezar, e acredito que na minha realidade é isso que eu tenho que fazer. Amar o próximo também, né? Ajudar o próximo é sempre muito, muito importante, entrar em unidade com todo mundo, e é isso. Nossa, perfeito. Super me identifico, assim. Eu gostaria de falar. Pode falar. O meu filho, o menor, colocou o amor é relativo. Na verdade, o amor a gente sabe que ele é absoluto. Ele falou isso por influência, o irmão estava brincando e ele acabou escrevendo essa palavra. Mas de saber que realmente o amor, como foi muito bem colocado, ele é puro, ele é divino, então é algo transcendental. Ontem eu fui levar minha filha de 12 anos para vacinar no Shopping Macapá, e devido à idade dela, né, ontem era o dia. Então, e para mim era muito difícil, que estava dando o horário do congresso, para a gente entrar online e a gente ainda estava naquela fila. Mas eu dizia, Jesus, tu sabes que a nossa intenção era de se organizar para estar na sala, para viver bem esse momento. Mas já que estamos aqui, porque nós estávamos desde manhã lá,
nos deu a oportunidade de viver bem esse momento também aqui ao lado dessas pessoas que estão tanto na minha frente quanto atrás, as adolescentes. E também foi de ouvir cada mãe, de conversar, de falar sobre palavras otimistas, uma outra que estava muito tempo em pé, porque nós ficamos 6 horas na fila, então foi de oferecer uma cadeira. Então, foi nas pequenas coisas. Então, é no amor, nas pequeninas coisas que o amor se revela realmente. Então, é a nossa contribuição no dia a dia, nos pequenos afazeres. Então, Kiara realmente ela nos passou esse tesouro, né? Nas pequenas coisas, no dia a dia, tudo que se faz com o coração puro de coração e também com sacrifício, porque é sacrifício, que a gente sai do comodismo, é amor. Obrigada. Nossa, também fazer essa corrente de amor, né? Que o amor ele é contagioso. Você faz um pequeno ato de amor para uma pessoa e a pessoa fica feliz e faz o ato de amor para outra pessoa. Exato. Eu tô praticando muito. Eu sou boa em quase todas as coisas. Eu tenho até o dadinho assim, sobre o que tu falou, me lembrou muito Gen 4 quando eu aprendi pela primeira vez. O que eu gostava mais nesse tempo era esse daqui, que era do Amar por Primeiro, que eu gostava muito de fazer, foi isso que me incentivava a lavar mais a louça. Mas que eu tenho muita dificuldade a fazer. Mas o que eu tenho mais dificuldade para fazer até hoje é o amar a todos. Porque às vezes eu brigo com meu primo. Antigamente eu brigava muito, até fazer ele chorar às vezes. Hoje em dia eu já tô melhorando, já tô fazendo isso sofrer tanto. Mas é isso, é aos poucos, são nas pequenas atitudes que a gente vai conseguir construir. É como uma escada. A gente quer chegar naquele andar, mas a gente não pode pular degrau, porque senão a gente vai cair. Então a gente tem que subir degrau por degrau, que a gente vai conseguir chegar nesse topo, nesse amar a todos. E aí eu vou compartilhar minha tela de novo, rapidinho, eu juro que estou acabando. Só para mostrar essa tirinha para vocês. Eu acho essa tirinha muito interessante. Eu vou ler e aí depois eu falo, vocês falam. Um deles fala: não sobrou mais nada para dar. Mas aí o outro diz: poderíamos ainda dar aquilo que sei fazer, dar boas-vindas, uma necessidade, um desejo e 1000 obrigados. Aí o outro fala assim: nossa, eu não sabia que eu era tão rico. O que vocês acham? Vocês se acham pessoas ricas de coisas para dar depois dessa tirinha? Acredito que todos nós somos ricos de coisa para dar, mas muitas vezes a gente não sabe a maneira de botar tudo isso em prática. Muitas vezes a gente não sabe aproveitar. E somos tão ricos que não importa se isso daqui não tem relação nada ao dinheiro. Acredito que uma pessoa rica tem que ser uma pessoa rica em amor, humildade, fé, caridade, porque é aquilo que o Inácio disse. Tudo que a gente faz, os atos de amor, para uma pessoa, a pessoa vai compartilhando, aí vamos fazendo uma corrente do bem. E todo mundo são pessoas ricas de tudo, só temos que saber aproveitar elas e saber como botar em prática. Exatamente, perfeito. Pronto, a Duda ela fez um fechamento incrível. E isso foi um pouquinho do que eu trouxe para vocês. Eu falo muito, muito. Então, se tivesse mais tempo, eu com certeza falaria muito mais e deixaria vocês falarem bastante também. Porque eu sei que cada um de vocês tem algo a acrescentar e potencializar isso aqui. Mas agradeço muito pela unidade que a gente criou, pelo fazer esse que nós criamos aqui, por Jesus em meio, e por todas as experiências e contribuições. Agradeço muito o convite e o carinho. E muito obrigada
pela atenção e unidade de vocês. E eu não consegui participar que ontem agradece. do congresso, porque aqui a gente está tendo Mariápolis, mas foi incrível assim, participar hoje, os temas escolhidos e a competência de cada um para conduzir cada momento. Então, muitíssimo obrigada pelo espaço. Obrigada, Carol. Foi um momento ótimo. E agora vamos chamar mais experiências que vão ser passadas para nós neste momento. Sou Giovana Marques dos Reis, tenho 14 anos, sou de Três de Belém do Pará. E há alguns meses eu estou fazendo um tipo de intercâmbio com o GEM, que atua em uma paróquia na cidade vizinha à minha. Lá eles montaram uma biblioteca comunitária e fazem empréstimo dos livros da saída da missa. As atividades de minha paróquia estão paradas e não temos biblioteca comunitária. Então, decidi separar alguns livros meus para emprestar aos jovens da comunidade que atendemos em minha paróquia. Uma das adolescentes que eu acompanho na paróquia passou por um momento difícil de saúde. Eu mandei algumas mensagens para conversar com ela e saber se ela estava bem. Nas conversas eu descobri que tínhamos algo em comum. Ela também gosta da ciência do universo e separei alguns livros favoritos, um dos meus livros favoritos, para emprestar para ela ler enquanto ela estava de repouso. Quando eu fui entregar os livros, eu disse que ela poderia ficar o tempo que quisesse porque eles são maravilhosos. E quando eu fiz aquilo, eu senti que o próprio Jesus estava nos olhos dela. Parecia que eu estava emprestando os meus livros para Jesus e Jesus estava muito feliz. E realmente ela estava. E dias depois, ela falou para uma missionária da paróquia que tinha adorado os livros e que tinha gostado muito da minha visita. E eu fiquei muito feliz com isso. Eu sou Ana Luísa, tenho 13 anos, sou de Macapá. Nesse ano, a gente está com muitos problemas, surgiu essas novas variantes. Aí todo mundo ficou desanimado. Então eu resolvi de noite pegar os lápis de cor, umas canetinhas e os papéis para fazer umas cartinhas e espalhar a porta da casa, começando aqui, ó. Então eu espalho pelo computador, pela cozinha, pela lavanderia, pela máquina de lavar, por todo aquele lugar. Tipo, dentro de casa tinha uma mensagenzinha assim. Começou daqui aqui de trás. E é isso. Bom, pessoal, a gente vai começar a conclusão do nosso congresso. E a gente vai pedir agora para vocês chegarem à câmera, a gente fazer uma foto aqui, registrar esse belo momento que nós estamos tendo agora. Quem que vai bater a foto? Aladinha as câmeras. Pois será?
Acho que foi. Vamos convidar o Paulo agora para mostrar o resultado da nuvem, né? Que foi feita ontem, foi feita hoje também. Oba, oba, bom dia. Eu vou mostrar o resultado da nuvem de palavras, como ficou. Só um instantinho. É o vlog do Kylie. Aqui, esse foi o resultado. A palavra que foi mais votada foi maravilhoso. Em segundos ficaram transformador e divertido. Mas também tiveram outras palavras: extraordinário, autoconhecimento, confiança, incrível, esperança, transformador, união, unidade, acho que também ficaria em segundo lugar, com 2 votos. Recomeçar, alegria, legal, incrível, que ficou meio apagado. E foi isso, com 19 votos. Bacana. Posso colocar aqui para fazer um comentário? Que na primeira lista, né, pelo menos eu coloquei transformador porque era a minha expectativa e que acabou se concretizando. Eu coloquei de novo transformador. O que esse congresso foi também autoconhecimento, ter transformar a gente e também o termo, né, transformar para transformados para transformar. Realmente. E foi isso. Agora eu vou tentar mostrar um vídeo rapidinho de mais ou menos um resumo do, do, do congresso, eu diria. Não sei se é um resumo, mas só um instante. Um momentinho aqui. Problemas técnicos. Numa escola. Que legal. Eita. Olha aí, estou na escola. Nós só passamos na escola nesse auditório. É aula de que agora? Vou mudar o fundo aqui. Posso ir no banheiro tomar água? Aqui, foi.
Estão vendo? Nossa pátria agora é o mundo livre está em nossas mãos. Tudo que se tornará possível é uma nova maneira de viver. Cada um de nós, protagonistas, uma nova história fará. Liberdade é conquistar um caminho em direção ao sol. Esse é o grande desafio. Não temos barreiras para amar. Não temos barreiras para amar. A cultura nova está surgindo, onde o bem não vai mais encontrar, onde o equilíbrio está no lar. Homens novos nós seremos já. Cada um de nós, protagonistas, uma outra história fará. Liberdade é conquistar um caminho em direção ao sol. Esse é o grande desafio. Não temos barreiras para amar. Não temos barreiras para amar. Mundo livre é conquistar um caminho em direção ao sol. Esse é o grande desafio. Não temos barreiras para amar. Não temos barreiras para amar. Mundo livre é conquistar um caminho em direção ao sol. Esse é o grande desafio. Não temos barreiras para amar. Não temos barreiras para amar. Nossa pátria agora é o mundo livre está em nossas mãos. Tudo que se tornará possível é uma nova maneira de viver. Cada um de nós, protagonistas, uma nova história fará. Liberdade é conquistar um caminho em direção ao sol. Esse é o grande desafio. Não temos barreiras para amar. Não temos barreiras para amar. A cultura nova está surgindo, onde o bem não vai mais encontrar, onde o equilíbrio está no lar. Homens novos nós seremos já. Cada um de nós, protagonistas, uma outra história fará. Liberdade é conquistar um caminho em direção ao sol. Esse é o grande desafio. Não temos barreiras para amar. Não temos barreiras para amar. Mundo livre é conquistar um caminho em direção ao sol. Esse é o grande desafio. Não temos barreiras para amar. Não temos barreiras para amar. Mundo livre é conquistar um caminho em direção ao sol. Esse é o grande desafio. Não temos barreiras para amar. Não temos barreiras para amar.
E e é isso. Uhul! Infelizmente, o nosso congresso chegou ao fim. Esperamos que ano que vem a gente esteja todos juntos presencialmente, como de costume. E para encerrar, vamos chamar a banda para fechar esse momento belo com uma bela música. A Cristina queria fazer o time out para também a gente poderia fazer o time out e depois jogava a música para encerrar, pode ser? Pode A ser. Cristina pode conduzir. Isso, pode conduzir, Cristina. Então, Eterno Pai, em nome de Jesus em meio a nós te pedimos a paz para o mundo, para que não existam mais guerras e conflitos em nenhuma parte da terra. Te pedimos também que se resolvam os problemas dos países que sofrem com as graves situações políticas, econômicas, sociais e religiosas. Te pedimos o fim da pandemia e um suplemento de força para os médicos e os enfermeiros. Enfim, te pedimos que o mundo unido se torne uma realidade. Amém.
Então é isso. Agora encerrando esse congresso, que foi sensacional. E até o próximo congresso, que nós esperamos que seja presencial. Tchau, gente. Que Deus Tchau, abençoe pessoal. vocês. Continue se cuidando. E é isso. Até mais. Só Tchau. lembrando que vai ficar. Logo mais a gente vai estar postando no YouTube, tá? Tchau. Quem não assistiu, pode depois ver no Populares Brasil. Legal. Foi lindo, obrigada. Lindo mesmo. Tchau, até a próxima, pessoal. Até a próxima. Falou, Beijo, Dileta. Bom domingo. Chamando o Zap, Cauê. Obrigada a todos. Tá. Eduardo. Eita festa. Tá pronto o almoço aí? Todo mundo com fome, vamos almoçar. Eu também. Comer agora. Obrigada aí, Juliana, que reuniu a galera aí na casa dela. Hashtag escutar disco no Spotify. Eita. Obrigada.